Meu nome é Camila Rossi, sou Head de Marketing e Inovação da Medconte e hoje começamos mais uma temporada do Medic Pod. Ao meu lado, Carla. Legal, né, gente? Hoje um assunto muito legal que a gente vai discutir. E a gente trouxe aqui Dr. André Leiva, ele que é psiquiatra, e ele vai contar para a gente um pouquinho quem que ele é, o que que ele faz, onde é que ele está, e a gente vai explorar aqui o assunto de saúde mental do médico, tá? Fala aí, doutor André. Obrigado por me receber aqui hoje. Você quer que eu comece falando da minha formação? Pode ser. Perfeito. Eh, Medicina, eu fiz medicina na Unicid, psiquiatria pela Santa Casa. Depois disso tem a prova de título, você começa a entrar no mercado de trabalho. Comecei já direto no consultório particular, mas fazendo plantões também em alguns hospitais especializados. E entrei no corpo clínico do Einstein depois de um tempo. Aos poucos eu fui saindo dos plantões, dos hospitais e fiquei concentrado somente no consultório. E aí fui me especializando um pouco mais em áreas que eu julgo serem mais pertinentes, por exemplo, medicina do estilo de vida, que é a área que eu mais gosto hoje de trabalhar. Então, o tratamento mais integral do paciente, não focado única e exclusivamente da medicação. Perfeito. E eu já vou começar com uma grande polêmica. Porque a gente teve um corte que viralizou na nossa primeira temporada, que foi um corte falando um pouco, né, sobre a expectativa de vida do médico, né? Então, existem estudos que dizem, né, que os médicos eles têm uma expectativa de vida menor do que a média da população atual. E aí, obviamente que muitas pessoas gostaram do tema, alguns médicos comentaram, poxa, a gente realmente não fala sobre isso, sobre essa questão da saúde mental do médico, né? Essa pressão que existe, né, nesse mundo da medicina. Só que muita gente também falou que, olha, você é médico, acho que você é muito privilegiado e você não tem o que reclamar. E a gente queria saber um pouquinho sobre o que que você acha sobre esse tema. Eu acho que tem os dois lados da moeda no sentido de que médico, de fato, tem condições de trabalho diferente da maioria da população, é bem remunerado em relação a isso, em boa parte dos casos. Mas tem uma história, uma jornada por trás que a maioria das pessoas não vê. Seja desde o colégio, a importância de você ter uma formação acadêmica sólida para eventualmente você entrar numa boa faculdade. Quem não consegue entrar de primeira tem um cursinho, que é extremamente puxado, várias pessoas ficam anos até conseguir ingressar numa faculdade legal. O início da faculdade é pauleira, é super puxado para todo mundo, você passa por diversos estágios, muita informação, você desde o começo tem uma cobrança por eficiência, por abdicar um pouco da sua vida para cuidar da outra pessoa, você tem um olhar um pouco mais que no ensino tradicional eu acho que é super errado, de tratar doenças, não eventualmente promover saúde, cuidar da pessoa de uma maneira um pouquinho mais ampla. Então, existe uma sobrecarga muito grande em todos os momentos de formação dos médicos e a cada passo que ele dá de conquista acaba vindo um desafio novo. Então, entrei na faculdade, é um super desafio você ter um bom desempenho lá dentro. Terminei a faculdade, vou começar a residência, que tem uma disputa muito grande de vagas, tem locais específicos de maior referência que, obviamente, todo mundo quer entrar e que não é simples, é uma coisa complicada. E dentro da residência você tem uma carga de trabalho brutal, eventualmente 100 horas por semana, você trabalha de final de semana, você dá plantão noturno, você não tem férias, você trabalha de feriado. Eventualmente as pessoas ainda carregam dívidas, por exemplo, FIES, tem que trabalhar para colocar dinheiro em casa, ajudar de alguma forma, ou trabalhar para ter o próprio dinheiro, porque o salário da residência é super curto. E depois da residência você tem que fazer prova de título, você tem que entrar numa equipe de referência, num hospital legal, você tem que se provar profissionalmente, eventualmente começar o seu consultório do zero, que também não é uma coisa simples, até você ter uma maturidade, digamos, profissional para conseguir falar, vou sair de determinado plantão, vou cuidar um pouco mais da minha vida, vou parar de trabalhar às noites. Então é uma jornada super delicada que gera um estresse muito grande, e a gente está falando de pessoas entre 20 e 30 anos que estão durante nessa fase de construção, que são momentos muito, estatisticamente, a gente fala que são momentos muito sensíveis para desenvolvimento de ansiedade e depressão. Então, a maioria das pessoas, quando tem algum tipo de transtorno mental, começa a desenvolver mais ou menos nessa faixa etária. E quando você tem um ambiente que é estressor, um ambiente que não oferece para você recursos legais para você enfrentar determinada situação, você tem uma vulnerabilidade maior para manifestar determinada doença. Então, é um risco.
É um risco muito grande dessa profissão e a gente vê muitos colegas adoecendo. Você falou ali, desculpa, Né? você falou ali sobre plantão, né? Plantão, eu imagino que você passou por plantões também na residência de psiquiatria e plantões depois que você terminou a residência. Isso acontece na psiquiatria também. Também. Esse corte, ele tinha um contexto de que o médico estava falando, a gente não consegue ter saúde, a gente não consegue ter equilíbrio vivendo de plantão, né? E aí muita gente comentava, não, se não quer fazer plantão, vá fazer outra coisa, né? E não é todo mundo que gosta de plantão. A gente tem casos de intensivistas que estão lá e eles gostam do plantão. Uhum. Mas, de maneira geral, quem vive de plantão tem uma dificuldade maior para conseguir essa qualidade de vida, né? Mas você acha que o médico, de maneira geral, ele tem saúde mental? Ele tem instrumentos para ter saúde mental, para ter um equilíbrio, assim, na vida dele, equilibrar todos os pratos, considerando toda essa jornada que ele leva? É uma coisa que não cai no colo, você tem que construir, tem que ter um planejamento. Então, como eu estava falando, desde a formação na parte acadêmica, a gente não é ensinado de nenhuma forma a desenvolver ferramentas, soft skills para lidar com os estressores que a gente enfrenta no hospital ou na vida profissional de uma forma geral. Então, a gente simplesmente não é que é jogado, você tem embasamento teórico para algumas coisas, mas muito mais focado em doenças, em como você trata doenças, mas do paciente, não necessariamente do profissional. Então, como eu estava falando, o excesso de horas de trabalho, o excesso de horas na especialização, nos estudos, a sobrecarga de demandas, as responsabilidades, eventualmente questões até administrativas que não competem tanto à área da medicina, mas que você burocraticamente tem que preencher um prontuário, que você tem que responder plano, que você tem que fazer determinadas guias, demandam muito mais tempo e geram um estresse maior. Somado a isso, a gente tem também, infelizmente, assédio de profissionais no âmbito do trabalho. Então, quando você está dentro de um hospital, se você está na linha de frente num pronto-socorro, se você está fazendo um plantão noturno, chega uma coisa grave, o familiar chega mega mobilizado e às vezes é agressivo com quem está ali na frente, em postos de saúde, até mesmo em ambulatório. Então, é um ambiente muito extenuante, é uma demanda muito difícil de ser absorvida e a gente não tem o recurso disso, nunca foi aprendido. Então, nunca teve um cuidado em relação à saúde do médico durante a formação. É sempre colocar bastante conteúdo, passar muita informação, cobrar bastante coisa e esperar para ver o que acontece. Mas é engraçado até falar sobre isso, que médico é uma das especialidades, assim, é uma das profissões que tem menos acesso a tratamento de saúde mental. É uma loucura você pensar isso. Então, colegas que adoecem e eventualmente demoram muito para buscar tratamento, às vezes até mais do que a população normal. Então, seja por estigma, seja por orgulho, falar eu sei o que eu posso fazer, eu consigo controlar, eu vou me automedicar e eu vou ver o que acontece, por não ter tempo, por vergonha. Eventualmente, a pessoa tem medo de levantar a mão e pedir ajuda e ser mal visto pela equipe, por colegas, o ambiente de trabalho ficar diferente. Então é muito complicado essa situação para o médico atualmente. E eu acho que chega a ser uma dicotomia isso, né? Porque Hum. você tá na faculdade aprendendo, né, a lidar com o outro, mas pelo que eu tô entendendo, né, da faculdade de medicina, não tem esse olhar para dentro, né? O, é, Como é isso? o ensino tradicional ele foca em doenças e tratamento de doenças, medicações, cirurgias, procedimentos. O ensino tradicional ele não foca na promoção de saúde. O que eu faço para essa pessoa ter bem-estar, bem-estar físico, bem-estar emocional, para ela ter uma vida plena, qualidade. A gente costuma mais remediar. Esse outro olhar, que é a salutogênese, a promoção de saúde, acaba não sendo tão enfatizado. Então, a gente tem um viés já de direcionamento de olhar somente quando tem algum problema acontecendo. E, eventualmente, negligenciar um pouquinho quando não tem nada, ou quando não tem algum sintoma subclínico, que não tem nada aparente, não tem uma disfunção, um prejuízo tão grande. Uhum. E aí, quando você vê, você tem um agravamento maior da doença. Perfeito. E você acha que existe, do que você tem visto, assim, dos seus colegas, dos seus profissionais, pares, né? Tá havendo uma mudança ou não? Ou as coisas estão piorando, as coisas estão melhorando? Como é que tá, dentro da sua especialidade essa dicotomia que a gente está comentando agora, né?
Estatisticamente, parece que está aumentando o número de doenças mentais dentro da profissão médica, nas últimas 3 décadas. E por esses motivos que eu já mencionei, né? Seja da sobrecarga, de falta de tempo, de falta de autonomia, senso de não realização, a pessoa não se sente completa na profissão, porque romantizou de uma forma e na prática acaba sendo outra, acaba se frustrando. Mas também entra outra questão de não ter a disciplina do cuidado em relação a planejamento, tempo, oferecer, não nos é oferecido cuidados para a gente ficar bem e conseguir performar de uma maneira adequada profissionalmente. A gente tem que bloquear, a gente tem que falar, não vou fazer isso, vou priorizar determinadas coisas na minha vida que eu sei que vão me gerar bem-estar. E tem uma questão geracional que a gente vê, por exemplo, pessoas que vão trabalhar em big techs, que acabam ou até mesmo em bancos, que priorizam, falam, eu quero trabalho remoto, eu quero ficar mais de casa, eu quero ter flexibilidade de horários. Além do salário, eu quero ver que tipo de benefícios que eu tenho em determinada empresa, o que mais que isso vai agregar para mim e se faz sentido de fato para minha vida estar nesse local. Na medicina a gente não tem essa flexibilidade. A gente não tem uma coisa institucional falando, você pode ter espaço para se cuidar. Aqui nós promovemos bem-estar do médico. Não, aqui a gente paga bem, aqui você está num local de referência e agradeça por trabalhar conosco. Perfeito. E você acha que não tem, você vê assim uma possibilidade de mudança em relação a isso? Ou não? Ainda realmente estamos falando aí Eu acho de que a um. gente está engessado. Eu Sim. acho que é uma coisa que não é só uma mudança individual, que tem que ser catequizada, que as pessoas têm que ter disponibilidade para ter essa abertura e ver a importância disso. Eu acho que da pandemia para cá as pessoas estão levando isso mais em consideração, bem-estar, qualidade de vida, mas é uma coisa também institucional. Então, se não tiver as duas frentes caminhando em conjunto, é provável que a gente patine de um lado ou de outro. Para você foi assim também? Durante a sua formação, né, seja na faculdade, na residência, você viveu esses desafios, esses conflitos? Você teve as dificuldades? Como é que você conseguiu passar por elas? E como é que você conseguiu chegar, eh, em um momento de mais equilíbrio, de conseguir priorizar? Como é que foi essa transição e como é que foi o desafio, na verdade? Não sei, eu falo isso para os meus pacientes, para colegas, eu sempre gostei muito de esporte. Eu sempre me dediquei muito a essas coisas, para mim sempre foi uma coisa primordial, falar, não vou abrir mão disso. Então isso me deu sustentação por boa parte do tempo. E óbvio que eventualmente na residência não tinha tanto tempo para fazer uma coisa ou outra, mas eu tive um suporte muito grande, familiar, financeiro, eu nunca tive muitas preocupações no sentido de que eu tenho que dar plantão, eu estou desesperado para ganhar dinheiro ou isso ou aquilo, e eu fui beneficiado por causa disso. Não é a realidade da maioria das pessoas, infelizmente. Então, e agora, durante a minha formação, durante a minha parte profissional, depois que eu me formei, eu consegui falar, eu quero ter horários determinados de trabalho, eu não quero mais trabalhar à noite, eu tive a possibilidade de construir esse espaço, mas de novo, com planejamento e colocando o que que era prioridade, porque se você não se planeja, você acaba entrando no ritmo do hospital, você acaba entrando nas demandas de um ambulatório ou de determinada equipe, e você não se prioriza. E eventualmente entra no piloto automático, quando você vê passar ano, passa 5 anos, passa décadas, você está no mesmo formato e é muito difícil depois modificar essas coisas que já estão enraizadas. Sim. Então, de novo, com planejamento, com autocuidado, com eventualmente até um direcionamento de algum colega profissional que possa falar, olha, vai mais devagar desse lado, tente por esse outro caminho, são alternativas que eu acho válidas de serem tentadas. Então você acha que saúde mental, falar sobre ansiedade, depressão, no meio médico é um tabu? Ainda é, infelizmente. Saúde mental é um tabu na sociedade como um todo, e os médicos fazem parte. Então, na medicina é como se fosse uma falha. Eu falar para você, eu deprimi, Carla, eu estou ansioso, eu tenho algum problema que eu preciso de um tratamento mais estruturado. É como se fosse uma quebra de uma ética moral, de coisas, de preceitos básicos que são construídos durante toda a formação. Então, além disso, tem a vergonha, tem a falta de espaço profissional, que de fato essas pessoas podem ter posteriormente se falam, olha, não estou bem, eu preciso sair desses plantões, eu preciso sair dessa escala, eu não consigo dar continuidade dessa maneira profissional. Você acha que muito disso acontece, eh, talvez porque as pessoas, de fato, não tinham vocação para a medicina? Eu vou dar um exemplo.
Tem muita gente que fala que começou a faculdade de medicina porque os pais queriam, ou estudou para poder passar na faculdade de medicina porque vai saber que vai ter uma renda diferente do Brasil, né? Então, vai ter algum tipo de estabilidade, apesar de ter que ralar muito. E aí eu vejo casos de clientes que falam, como eu estava comentando mais cedo, eu estudei pra caramba no colégio, eu estudei 2 anos de cursinho, eu fiz 6, 7 anos de faculdade, eu fiz mais 6 anos de 4 anos de residência, mais o fellow, eu fiz tudo isso. Eu tenho 30 anos. E a sensação que eu tenho é que eu não tenho nada. Eu não conquistei nada. Eu não consegui fazer amigos, eu não tenho um relacionamento amoroso, eu não tenho um hobby. E eu acho que isso é muito frequente. Pensando na classe médica, eu estou falando de jovens, a gente tem muitos clientes jovens. E a gente ouve muito disso. Você acha que esses quadros mais de depressão, ansiedade, tem a ver com a jornada, a escolha que não era muito bem, de repente a pessoa queria fazer outra coisa, seria feliz com outra coisa, ou tem muito a ver com a forma que a medicina é praticada hoje, né? O engessamento das instituições, as hierarquias, né? As demandas, ou é tudo? É tudo, provavelmente. Então, tem parcelas de determinadas coisas que na somatória acabam agravando, digamos, a vulnerabilidade que essa pessoa tem para adoecer. Mas o que você falou é pertinente, porque existe uma pressão, às vezes até mesmo dos pais. Medicina já foi uma profissão super glamorizada, uma referência, tem ganhos financeiros maiores do que a maioria das profissões em determinados aspectos, sim, mas existe uma romantização no sentido de que, olha, quando você virar médico, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai conquistar determinada coisa, que na prática às vezes não é verdade. E as pessoas se frustram, sempre esperando ter um determinado resultado, elas buscam um determinado objetivo, que a cada conquista que elas têm, parece que está mais distante. Caramba, eu tenho formação numa faculdade legal, fiz residência num local de referência, eu tenho título de especialista, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado, eu tenho que ter uma subespecialidade, eu tenho que ir para fora, eu tenho que trabalhar em determinado local, e eventualmente, por mais que você consiga conquistar todos esses passos, e que é extremamente difícil você chegar nesse topo da cadeia, você se encontra num lugar que você não tem vida, você não tem tempo, você abdicou de relacionamentos sociais, familiares, afetivos, por causa dessas questões, e hoje você não se sente completo. E aí você começa a questionar de fato sua profissão. É só nesse último ponto que a pessoa pode deprimir e desenvolver ansiedade? Provavelmente não. De novo, uma construção, uma sucessão de eventos adversos no decorrer da vida, junto com vulnerabilidade genética, que faz eclodir a doença em determinado ponto. Tem pessoas que adoecem um pouco mais cedo, tem pessoas que adoecem um pouco depois, e de fato tem uma parcela menor, que felizmente não adoece, que consegue desenvolver ferramentas para lidar com determinadas situações, consegue bloquear a agenda, priorizar determinadas coisas e falar: minha vida vem primeiro. Eu preciso ter boa qualidade de vida para conseguir oferecer tratamento de qualidade para os meus pacientes. E isso não é uma coisa que é ensinada na faculdade, é algo que de fato a gente aprende às vezes a duras penas, com sofrimento, com abdicação, com descontentamento até com a profissão. Perfeito. E eu vi que, assim, você tem um nível de consciência realmente muito diferenciado, né? Creio que também pela sua especialidade. Você falou que o esporte sempre foi ali, né, um ponto bastante primordial, né, dentro da sua vida. Mas teve algum ponto, assim, que você se frustrou? Que você esperava alguma coisa da medicina e na hora, assim, você olhou e falou, não é isso que eu tava, eu tava imaginando. Acho que não com a medicina especificamente, mas me frustrei várias vezes e vou continuar me frustrando até o final da minha vida, isso faz parte, mas eventualmente com instituições, como o ensino é passado, como que os cuidados são oferecidos para os pacientes, até mesmo com pacientes a gente pode se frustrar no sentido da pessoa buscar somente um tipo de cuidado, falar, quero remédio, e o remédio vai solucionar o meu problema. E eu falo, olha, a gente tem que ter pelo menos um tripé de cuidados. A medicação é um dos pilares, e a medicação não é pílula dourada, ela não vai solucionar todos os problemas da sua vida. Então, medicação, psicoterapia em alguns casos, e hábitos de vida de uma forma geral, aí a gente tem alimentação, exercício, sono, substâncias, relacionamento social, propósito de vida, manejo de estresse.
todas essas coisas têm que ser levadas em consideração e é frustrante às vezes ver que as pessoas buscam atalhos. E é uma coisa que a gente vê normalmente, seja profissional, até mesmo dos nossos pacientes, que eles querem formas rápidas e milagrosas de solucionar determinada questão. E não é assim que funciona na prática. Eu sei que assim, tem o aspecto engessado, né, das instituições, seja de trabalho ou de ensino, mas o que você acha que a gente poderia fazer para desmistificar ou ajudar essa classe médica, quem está na faculdade de medicina, quem está na residência, quem está trabalhando, em relação à saúde mental? Como é que a gente consegue ajudar essas pessoas enquanto sociedade ou até nesse palco aqui Não é? para conversar mais sobre isso? Como é que você vê uma possibilidade de ajuda para essa classe médica, Eu acho assim? que o primeiro ponto é psicoeducação. Você tem que passar informações que podem ajudar a pessoa a identificar determinadas doenças, sintomas, que elas podem ver que, putz, eu tenho um pouco disso, eu tenho um pouco daquilo, oferecer cuidado de uma maneira também estruturada. Então, muitas vezes as pessoas não sabem para onde correr. Eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, quem que eu falo? E acabam não falando com ninguém também por muito estigma e vergonha. Então, de novo, primeiro passo, talvez psicoeducação, orientar o que é determinada coisa, quais são os cuidados, como que você se cuida e oferecer cuidado. Eu acho que esses são os dois principais grandes caminhos. Obviamente, a gente tem muito mais coisa para conversar, do ponto de vista até institucional, de formação acadêmica, que tipo de acesso que essa pessoa tem a cuidados, estilo de vida que ela pode levar. Mas eu acho que a psicoeducação seja a primeira porta de entrada para um diálogo mais franco sobre saúde mental, que é super importante. Que muitas pessoas têm dedo para falar sobre esse tema e também, às vezes, têm um olhar muito enviesado. Até mesmo o médico, né? Passa durante a formação em CAPS, em hospitais em internação, que são pacientes graves, são pacientes que, às vezes, a gente não vê tanto no dia a dia. Então, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, que é a imensa parcela dos transtornos mentais que a gente acaba enfrentando, são pessoas que estão no dia a dia. São pessoas que são funcionais, que levam uma vida, digamos, normal, que não aparentam ter nenhum tipo de problema, mas no seu íntimo sofrem bastante. Tem algum tipo de prejuízo. E quando a gente não oferece um cuidado nesse primeiro momento, a chance de você ter um agravamento dessa doença quando ela não é tratada é muito grande. E você falou muito sobre essa questão da educação, né? E eu vejo que você tá hoje nas redes sociais. Você acha que é uma ferramenta poderosa para criar esse nível de consciência nas pessoas? Eu estou engatinhando em rede social, eu não sei se é uma ferramenta poderosa no meu caso, mas eu tenho certeza que é super importante porque a maioria das pessoas utiliza esse recurso, seja para entretenimento e até mesmo para conhecer os profissionais. Então, eu acho que a rede social ela pode ser bem-vinda não como uma autopromoção, mas, de novo, como psicoeducação e como porta de entrada para diálogo sobre temas que são sensíveis. Você já teve paciente médico? Tenho muitos. É fácil de tratar o paciente médico? Nem sempre. Tem É pacientes que diferente em algum aspecto? às vezes é um pouco mais desafiador, porque o médico ele tem carimbo, o médico ele tem certo orgulho, o médico tem algum conhecimento da área. Então, é comum o médico vir já automedicado. É comum o médico vir com agravamento de sintomas também por aqueles motivos que eu já mencionei antes, né? Estigma, falta de tempo, vergonha. Então, às vezes são casos um pouco mais difíceis de serem tratados. Eu tenho médicos de diversas especialidades, eu tenho médico até mesmo nos Estados Unidos. Eu trato um médico que é da Califórnia, que ele é emergencista. E ele não pode passar com médicos locais, porque quando você se credencia em algum plano, eles puxam o seu histórico médico. E eles têm um olhar muito criterioso em relação a isso. Ah, falou, a Carla já fez tratamento para depressão, será que a gente vai deixar ela trabalhar aqui no hospital? Será que a gente vai oferecer, sei lá, determinado plano para ela trabalhar com a gente? Tem E ele preconceito em procurou com relação a isso. alguém Ele fora? procurou um profissional fora. Ele chegou a mim por algum motivo. Então não é uma coisa que acontece só no Brasil, Não. Não. né? É uma coisa que eu acho que é da profissão, como funciona de maneira geral, né? Agora, na sua carreira, né, pensando, André, como médico, você já teve algum caso que te marcou muito, e que falou assim, eu não sei se eu consigo
mais lidar com isso, ou sei lá, acho que não dá mais para mim. Como médico, a gente acaba vendo coisas boas e coisas horríveis, durante a nossa profissão. A gente tem contato com os extremos, felicidade e tristeza na vida das pessoas. E é normal a gente ficar mexido, é normal ficar perturbado de alguma forma com determinada situação, e a gente tem que ter humildade para reconhecer isso. E também reconhecer qual que é o meu limite. Então, tem casos que eu não tenho sucesso no tratamento que eu preciso encaminhar. Eu não posso ficar forçando uma coisa que não está sendo, que não está sendo efetiva, que eu não estou ajudando, que não está progredindo de alguma forma. Então, olhar de uma maneira um pouco mais distante com determinada situação e saber os limites que eu tenho na minha prática, eu acho que é algo fundamental. Então, tem pacientes que me pedem remédio para emagrecimento, tem pacientes que pedem remédio para N finalidades, eu falo, não trabalho com isso. Ah, mas você é médico, mas não é a minha área de formação, não é a área que eu atuo. Eu não tenho, até mesmo dentro da psiquiatria, tem segmentos específicos que eu não toco no dia a dia. E eu tenho que falar, não consigo te ajudar, mas posso te encaminhar. Então, acolher e direcionar para aquilo que eu sei que é mais efetivo é um exercício diário. E você tem que ter discernimento para isso. Às vezes a gente tem a tendência de querer acolher, de dar conta de tudo. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E tem vezes que não dá, não funciona. E tem vezes até individual, do paciente não se identificar com você, de não ter um vínculo terapêutico mínimo que é necessário para o tratamento fluir bem. E você tem que falar, putz, não estou conseguindo ajudar essa pessoa, eu preciso encaminhar. Então, doutor André, em relação a isso que você estava falando, eu lembro muito, né, de uma fala de uma médica que passou com a gente aqui em outra edição, que ela falou assim, ela estava até contando o caso do primeiro plantão dela. E aí, o primeiro plantão dela, ela teve que ficar, sei lá, acho que 24 horas ou 36 horas direto numa instituição em que só tinham 2 médicos e 40 pacientes para atender, e ela estava esgotada. E ela via uma cobrança muito grande dos pacientes para poder falar, é sua obrigação, entendeu? Então, você não tem que estar cansada. Uhum. Você está aí para me servir. É difícil para o paciente entender que você é uma pessoa também. Sim. Você tem suas necessidades, sentimentos, você tem uma vida além da medicina. Uhum. E o paciente avança. Como é que você construiu esse limite ao longo da sua carreira? Em algum momento foi difícil, né, lidar com isso? Você teve que desenhar estratégias diferentes ou não? Olha, a formação, ela faz com que a gente tenha um papel, digamos, central de cuidados. Então, o médico que fala, o médico que orienta, o médico que é responsável por todas as coisas. Isso coloca a gente numa vulnerabilidade muito grande, porque a gente não é todo poderoso. Tem limite em relação aos cuidados, tem limite em relação à terapêutica, em outros quesitos. Quando a gente tem uma parceria com o paciente, uma modificação desse formato de contato, a relação acaba sendo muito mais de construção em conjunto, e eu acho que você quebra um pouco, você consegue mitigar esse senso não só de responsabilidade, mas também o que o paciente traz de demanda para você. Então, quando você conversa com ele abertamente, quando você oferece opções e você fala o que você se sente mais seguro, quais são os caminhos que você acha que podem te atender melhor, quais são as suas dúvidas, quando o diálogo está aberto, tendência que o paciente te utilize de uma maneira terapêutica é maior e não tanto de cobrança, de falar, isso está acontecendo, você tem que fazer isso, você é responsável por aquilo, ou te cobre coisas que às vezes vêm de uma maneira agressiva, porque o paciente às vezes está num momento de fragilidade, vulnerabilidade, ele quer resolução imediata, ele não sabe lidar com aquela situação. Então, o limite, ele vem através de uma construção durante toda a formação, principalmente eu acho que na hora prática, quando você chega no mercado de trabalho, de você aprender de uma forma um pouco mais fina a desenvolver qual que é o ponto que eu consigo trabalhar bem com os meus pacientes e o que é responsabilidade deles também. Então, quando você se exime desse papel de todo poderoso, de falar que eu que faço, eu que mando, é assim que é, e você não abre para diálogo, eu acho que você fica muito mais vulnerável a sofrer algum tipo de assédio. Quando você é mais empático, quando você constrói em conjunto, quando você oferece alternativas e a decisão é tomada em parceria com o paciente, eu acho que a gente tem menos atrito nessa comunicação. Perfeito. E você falou muito, né, sobre essa questão do paciente ali, né, cobrar, enfim. E aí eu fico me perguntando
eu perguntei isso para outra médica também em outro podcast, sobre a questão da gente ter um acesso tão grande à informação hoje em dia, que às vezes, mesmo não sendo médico, eu posso chegar no seu consultório e falar assim, doutor, eu tenho certeza que eu tenho esse diagnóstico, né? Sim. Ou, enfim, tem ali um viés já específico. Como é que você lida com esse montante de informação, né? Parece mini especialistas ali que estão a todo momento te testando de alguma forma. Como é que você lida com Sim. isso hoje? Google, influenciador, amigo da vizinha. Na verdade, uma forma nova do que a gente via anteriormente de que, meu primo teve, o vizinho da minha prima, do tio do meu avô, tem uma coisa parecida, eu acho que eu me enquadro. A questão é que a gente tem muita informação disponível atualmente, e não necessariamente informação de qualidade. Então, tem que saber filtrar da onde que você está lendo, o que você está lendo e interpretar direito isso. E, às vezes, as pessoas leigas não têm esse discernimento. Então é difícil quando a pessoa vem com um determinado diagnóstico formado na cabeça, às vezes desconstruir, mas conversando com ela, explicando como é que é o passo a passo, eventualmente oferecendo até informativos que são de qualidade, fica mais fácil da gente conseguir que a pessoa flexibilize um pouco mais ou que ela compreenda de uma maneira mais completa. E muitas vezes as pessoas não têm determinado diagnóstico, não têm indicação de utilizar determinada medicação, mas sempre vem com uma demanda de que eu quero o rápido, eu quero agora, eu quero isso, e eu não me disponho a fazer o outro. Então é difícil quando a gente tem uma sociedade funcionando de uma maneira geral, assim, e a gente pegar um indivíduo e falar, você não pode fazer dessa maneira. Perfeito. E é bem essa questão, né, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre essa questão dos influenciadores, sobre a desinformação e todo esse contexto, né? E você entrando nas redes sociais agora, como é que você vê que é esse seu papel de qual é o limite, sabe, da sua opinião, de quem você é como profissional? Existe a separação? Tem como separar essas duas coisas? Eu acho que tem que ter muita responsabilidade, de novo, humildade, para saber o que me compete, o que eu sei falar e o que eu posso falar. E como que eu vou passar essa informação também para as pessoas. Então, tem gente que quer mais views, que quer mais likes, que quer mais audiência, que quer mais palco para falar. E não se importa muito se está falando coisa certa, se não está falando coisa certa, que não tem tanto embasamento. E também a gente tem o viés, tem muito ativismo, tem muita gente levantando bandeiras por interesse próprio e não necessariamente estão trazendo informações que são fidedignas. É difícil, a gente tem que ter muita, de novo, humildade, reconhecer qual que é o nosso limite profissional, o que eu posso falar, o que eu tenho segurança. E um pouco até curiosidade agora, qual é a sua maneira de praticar medicina hoje, né? Eu vi que você comentou ali, olha, tem até alguns campos ali da psiquiatria que também eu não me envolvo muito e eu tô curiosa para saber, assim, como você é como A sua profissional, né? consulta típica. Isso. Só arroz com feijão do consultório, ansiedade, depressão, uso de substâncias. Então esse é o mais prevalente que eu tenho na minha prática hoje. Psiquiatria infantil eu não trato, os extremos da vida, também idosos, eu não costumo acompanhar, eu não faço psicoterapia. Então, eu me sinto muito confortável navegando dentro da psiquiatria clínica, junto com a medicina do estilo de vida, me dando suporte para os cuidados dos pacientes. Então, eu não prescrevo somente medicação, eu oriento em relação a outros cuidados que eu sei que são tão pertinentes quanto e às vezes até mais importantes que a medicação para a construção do bem-estar do paciente. Então, não dá para a gente ficar restrito a uma única forma de cuidar das pessoas atualmente. Eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira ampla, mas baseada em evidência científica. Não no que eu gosto, não no que eu acho que pode ser legal. Se eu tenho embasamento para falar isso para os meus pacientes, eu tenho muita tranquilidade e segurança no meu trabalho. Mas, assim, é ciência exata porque não tem exame, né? Para dizer que tem depressão, ansiedade. Como é que funciona Psiquiatria isso? é diferente das outras especialidades. Eu não consigo fazer um raio-x e apontar aqui que está quebrado. O exame de sangue não vai falar que você tem depressão. É um pouco mais subjetivo. Mas dentro dessa subjetividade existe uma estrutura, existe entrevistas padronizadas, existem padrões específicos de comportamento que a gente consegue agrupar e falar que isso é um adoecimento, isso é determinada patologia. Mas não dá para a gente colocar também as pessoas numa caixinha, e senão seria um checklist. Falar, você tem A, B, C, D, E, está deprimido. Não é. A gente tem, por exemplo, uma depressão, mais de 100 apresentações diferentes. Então não dá para falar que todos os casos são iguais. Então a gente tem que escutar a história da pessoa.
tem que entender qual que é o ambiente que ela está, tem que entender qual que é a evolução que ela teve no decorrer do início dos sintomas até como ela chegou no consultório, qual que é a rotina dela, qual que é o dia a dia, quais são os hábitos, como que é a família, o trabalho, todo o contexto, para eventualmente, às vezes isso não acontece na primeira consulta, a gente conseguir definir um padrão e falar, putz, essa pessoa tem características que se assemelham a determinada doença. E aí a gente tem uma máxima na psiquiatria, para falar que a pessoa necessita tratamento, eu preciso que a pessoa tenha, não é que eu preciso, a pessoa precisa ter prejuízo em alguma área da vida dela, sofrimento, ou alguma disfuncionalidade. Então, de uma forma geral, eu tento mostrar isso para os pacientes, independente se a gente está falando de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, está impactando a sua vida? Qual é a repercussão para você? Nenhuma? Às vezes a pessoa pode não ter uma crítica em relação a isso e pode interpretar que é nenhuma, mas existe um problema secundário. A família está sendo afetada, o desempenho no trabalho não está sendo o mesmo. Então, de novo, é um olhar muito individual. Não dá para a gente fazer uma receita de bolo e colocar todo mundo dentro de uma caixinha. E aí que entra o viés, eventualmente, da internet. Eu fiz tal teste, eu tenho TDAH. Eu fiz determinado teste, eu tenho TOC. Teste genético estão fazendo hoje em dia também, né? Tem teste genético, tem algumas questões que são interessantes, que estão surgindo, mas que a gente não tem segurança, não está escrito em pedra para falar. Saiu esse resultado, você tem determinada coisa, ou você tem que tomar determinada medicação. São coisas que estão aparecendo, mas que é um recurso, digamos, acessório, mas que a gente não tem 100% de segurança de oferecer para todo mundo. Agora falando assim um pouquinho, doutor André, sobre essa medicina do estilo de vida, né? Como é que você conseguiu, assim, de onde que você tirou isso? Porque isso não é o padrão da psiquiatria, né? Eu acho que, e eu vou falar que é bem interessante, tem um paciente dele, né, que eu conheço, que é meu marido, não tem problema falar. Ele é muito ansioso, enfim, e eu achei super interessante, o doutor André indicou um profissional que ele é top, assim, que ele é educador físico e de repente começou a treinar meu marido para poder correr, enfim, e jogar xadrez. Ele basicamente associou o tratamento, né, medicamentoso, né, que ele vinha fazendo com o doutor André, a essas duas coisas. E eu posso falar com propriedade, e o próprio doutor André pode falar, a mudança absurda que aconteceu. Porque durante muito tempo foi só terapia e medicamento, né? E ansiedade é uma coisa que quem é ansioso. Ponto. Você tem que saber lidar e ter válvula de escape para aquilo. E aí eu queria entender de onde é que surgiu e como é que isso funciona, de maneira geral. É esse o padrão ou tem outros padrões para outros pacientes, além da psiquiatria tradicional, como a gente conhece? Então, eu sempre fiz isso na minha vida, mas eu não dava nome, eu não sabia que era medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida, ela é recente. Acho que é de 2008, alguma coisa assim para cá. Então, a visibilidade que isso está tendo nos profissionais, ela está aumentando progressivamente, as pessoas estão vendo a importância, de novo, depois da pandemia, cuidados com saúde de uma forma geral, bem-estar, equilíbrio, todo mundo está buscando alternativas para isso. Mas isso não digamos, o fim. Isso deveria ser o início de todos os cuidados. É o arroz com feijão, são coisas que todo mundo deveria fazer. E, eventualmente, se isso está contemplado, não deu certo, aí a gente pensa em terapia, aí a gente pensa em medicação, aí a gente pensa em outras alternativas. A questão é que, tradicionalmente, o médico tem na sua formação o viés de falar é remédio antes de qualquer coisa, ou é só remédio que vai cuidar, e a população busca aquilo também que é rápido. Então, a medicina do estilo de vida, ela é algo básico. É o arcabouço que vai dar sustentação a todo o resto. E são coisas que a maioria das pessoas negligenciam atualmente. Não leva em consideração a importância, o valor e também o impacto que traz no bem-estar e no equilíbrio de saúde mental. Então é algo que eu estou tentando passar para os pacientes. E é difícil essa desconstrução, mas eventualmente quando a pessoa engaja, por exemplo, no exercício, ou se sente bem comendo coisas diferentes, às vezes não é nenhuma restrição, mas é adicionar um alimento que eu sei que é nutritivo, que vai gerar, no contexto maior, uma abertura para outras mudanças de hábito, que começa a ver um impacto melhor no sono, que consegue manejar o estresse de maneiras não farmacológicas, as pessoas vão se animando. E é comum, quando inicia eventualmente fala, putz, talvez se eu fizer alguma coisinha ali em relação à minha alimentação seja legal.
E aí você dá passos cada vez maiores em relação à construção de bem-estar de maneiras não farmacológicas, que eu acho que são mais duradouras, porque é algo sustentável. Medicação, infelizmente, está associada a efeito colateral. Medicação, idealmente, a gente não deve utilizar para o resto da vida. E a medicação ela vai perder o efeito se você não modifica aquilo que causou o seu adoecimento. Então não adianta eu tomar remédio tendo uma rotina maluca de trabalho, com privação de sono, não me alimentando bem, sedentário. O remédio ele vai te ajudar até determinado ponto. Agora o resto depende também do esforço, depende também da clareza do profissional para te orientar e da disponibilidade da pessoa em relação a essa mudança. E todas essas estratégias, né, que formam essa medicina do estilo de vida são baseadas em evidência também. Tudo tem Então não evidência é científica. aquele charlatanismo, não, vamos fazer isso porque aquilo e ninguém estudou. Sim. Não. Não quero falar mal de outras alternativas de cuidado, tá? Mas, por exemplo, uma que é muito comum de falar de medicina integrativa. É muito legal, tem coisas muito sólidas, baseadas em evidências, mas tem coisas que também se apoiam em medicina alternativa, que a gente não tem tanta segurança, não tem tanta robustez científica para comprovar isso ajuda, isso é importante, é pertinente. Conta aí uns exemplos do que está incluído aí na medicina integrativa, para a gente conhecer desses que você comentou. Desde ervas, fitoterápicos, aí a gente pensa em, não sei, cristais, algumas coisas mais esotéricas que a gente não tem segurança, não tem embasamento para justificar o uso. Não tem uma evidência, né? Não tem estudo. Tem uma pletora de coisas, tem muitas alternativas que de fato eu acho que nem me vem à mente todas. E chega muito paciente para você, né? Fazendo esse tipo de tratamento já? Tem. Ou que busca, fala assim, não está dando certo, eu vou atrás. Tem muitos pacientes que buscam, de novo, eu acho que a mídia social tem um papel muito grande nisso. Então, eu vi que determinado influencer usa isso, usa aquilo, eu vi uma propaganda no Instagram que fala de determinada coisa, e atinge aquilo que está me afetando no momento. E a pessoa, às vezes, não tem o discernimento e acredita que porque determinada pessoa falou é verdade, vai atrás e usa. E às vezes se distancia do tratamento que a gente sabe que é mais efetivo, que a gente tem mais segurança e evidência para prescrever. Eu acho que eu posso até puxar um pouquinho desse gancho, que às vezes o marketing é tão bem feito, né, mas feito de forma errônea. Os gatilhos mentais ali são ativados e às vezes quem está realmente produzindo conteúdo científico se afasta um pouco das pessoas, porque e por isso que eu acho interessante, né, o modo como você fala, né, de uma maneira assim simples para todo mundo entender. Porque às vezes acontece, né, esse distanciamento, assim, quando a gente começa a rebuscar demais a linguagem, aí você vai para um influenciador, talvez, que fale de uma maneira mais branda e acaba gerando desinformação, né? Menos é mais nesse sentido. Então, menos técnico, mais conciso em relação àquilo que você quer passar, falar de um ou outro tópico, não ficar se alongando em muitas coisas. Eu acho que é uma forma de você oferecer uma informação mais eficiente para os pacientes, ou seja, para quem quiser escutar. Olha, foi quase 1 hora de papo, e aí eu quero aproveitar para sempre ter alguma pergunta a mais, porque sempre você sabe que eu faço aquela pergunta final. Não, na verdade tem pergunta para mais 3 horas, mas a gente pega e junto em outro, né? Mas o que eu quero saber é em relação a todas essas vivências que você teve, quais são os planos para o futuro? O que você quer fazer que talvez você ainda não fez, ou enfim, né? Entrar no marketing, enfim, eu quero saber aí quais são os planos aí para o futuro. Eu acho que eu quero catequizar mais as pessoas nessa questão da medicina do estilo de vida, desses cuidados básicos com hábitos, da importância desse tipo de olhar mais cuidadoso em relação à saúde, como isso é importante, como isso é potente na promoção de saúde e qualidade de vida das pessoas, inclusive de saúde mental. Perfeito. E como a gente puxou um pouco o viés desse episódio, muito para a saúde do médico, você tem algum conselho para dar para seus colegas? Buscar ajuda. Os médicos não costumam buscar ajuda. Então, tirar um pouco o jaleco, deixar o carimbo de lado e, de fato, se consultar com um especialista. Levantar a mão sempre que tiver com algum tipo de sofrimento ou até mesmo com dúvida do que está acontecendo. Perfeito. E como é que a gente se encontra nas redes sociais, clínica, onde você atende? Meu consultório é no Itaim Bibi, eu sou médico do corpo clínico do Einstein, mas eu estou majoritariamente lá no consultório e rede social, também estou no Instagram. A gente coloca Cadê o arroba agora? Não, a gente coloca arroba, né?
Pronto, perfeito. Muito obrigada, gente. Fiquem ligados aí para os próximos episódios. A gente tem uma temporada repleta de médicos e assuntos para vocês se interarem dentro da medicina e até fora dela. Show. Valeu, galera. Até a próxima.